Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam, tá bom? Vamos aqui à resolução, né, dessa pequena atividade envolvendo raízes não exatas, beleza? Por exemplo, temos aqui essa questão aqui, número 7, pergunta o seguinte: entre quais números inteiros consecutivos fica cada uma das raízes? Primeiramente eu tenho aqui raiz de 10, tá bom? Então, entre quais números inteiros consecutivos fica a raiz de 10? Como eu posso saber isso? Primeiro você vai tentar imaginar, né? Você não sabe no momento quem seria essa resposta, então você vai imaginar. Antes do 10, qual é o número que tem uma raiz quadrada exata? Antes do 10, quem tem uma raiz quadrada exata seria o 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? 3, beleza? A raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Depois do 10, qual é o número que tem raiz quadrada exata? Depois do 10, o número que tem raiz quadrada exata é o 16. Quanto é a raiz quadrada de 16? 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Então, voltando à nossa pergunta, entre quais números inteiros consecutivos fica cada uma destas raízes? A raiz de 10 fica entre os números inteiros 3 e 4, beleza? Então a resposta aqui seria 3 e 4, entre os números 3 e 4, tá bom? Item B, né? A raiz de 30 fica entre quais números inteiros consecutivos? Você vai fazer da mesma forma. Antes do 30, quem é que tem raiz quadrada exata? 25. Quanto é a raiz quadrada de 25? 5. Depois do 30, quem é que tem raiz quadrada exata? O número 36. Quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 é igual a 36. Então, qual a resposta do item B? 5 e 6, né? Certo? A raiz quadrada de 30 está entre os números consecutivos inteiros, né? 5 e 6, ok? Oitava, vamos aqui a essa questão de número 8. Indique no caderno o que se pede. Um número inteiro que não é um número natural. Vamos relembrar. Quem são os elementos do conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais é formado por quem? Pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitamente, né? Vamos relembrar quem são os elementos do conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros. No conjunto dos números inteiros, você tem no centro o 0, à direita os positivos, mais 1, mais 2, mais 3, infinitamente. À esquerda os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente, beleza? Então por aí você pode tirar um número inteiro que não é natural. Os inteiros positivos também são naturais, porque lá nos naturais vai ter o 1, o 2, o 3, que são considerados números positivos. Agora observe, nos naturais não tem números negativos, e nos inteiros tem números negativos, menos 1, menos 2. Então a resposta dessa questão aqui, qualquer número inteiro negativo contempla a resposta dessa questão, como por exemplo, menos 8, né? Ele é um número inteiro, mas ele não é um número natural, porque no conjunto dos naturais não tem nenhum número com sinal negativo, ok? Aqui no item B, um número racional que fica entre 5 e 6 é escrito na forma de fração. Então, o número racional que fica entre 5 e 6 é 5, alguma coisa, né? Qual é uma fração que o resultado vai ficar entre 5,6? Você vai imaginar a fração onde você pegando o numerador e dividindo pelo denominador vai dar um resultado entre 5 e 6. Como por exemplo, podemos dizer que é 16 sobre 3. Por que, professor? Você pode pegar aqui o 16 e dividir por 3, certo? 16 dividido por 3 dá quanto? Como é que eu faço essa divisão? Muitos alunos têm dificuldade, né? Você vai pensar, quantas vezes o 3 cabe dentro do 16? 5 vezes. Aí você faz agora a multiplicaçãozinha. 5 vezes 3, 15, beleza? 15 para chegar em 16, falta quanto? Subtração, né? 5 para 6 é 1, 1 para 1, 0. Sobrou quanto? 1, tá certo?
1 dividido por 3, pode? Não, o que você vai colocar? 0 aqui no resto e vírgula no quociente, tá bom? 10 dividido por 3, dá quanto? 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1, tá bom? Se você quiser continuar dividindo, bota um zerinho aqui. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 10, 1. O que vai acontecer aqui? Vai formar uma dízima periódica, que é um número racional que está entre o 5 e o 6. Sempre aqui você vai encontrar mais um 3, né? Vai sobrar 1, você vai acrescentar um 0. E aqui no quociente sempre você vai encontrar mais um 3, tá bom? Então a resposta pode ser 16 sobre 3, como também poderia ser 17 sobre 3, ok? Aqui nesse item C, uma raiz quadrada irracional que fica entre o 8 e o 9. Quem seria uma raiz quadrada irracional que fica entre o 8 e o 9? Vamos pensar. Qual é o número que resulta, né, que a raiz quadrada é 8? Seria quem? O 64. Raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Qual é o número, né, que a raiz quadrada resulta em 9? Raiz quadrada de 81, que é igual a 9. Então vamos pensar novamente, né? Uma raiz quadrada irracional que fica entre o 8 e o 9. Vão ser qualquer valor, né, que fica aqui entre o 64 e o 81. Qualquer número entre o 64 e o 81 vai resultar em uma raiz quadrada irracional, como por exemplo, a raiz quadrada de 65, ok? Aqui nessa questão 9, diz o seguinte: determine por aproximação até os décimos, né, ou seja, com uma casa decimal, sem uso da calculadora, o valor de raiz quadrada de 7. Aqui você pode fazer, né, se você tiver muita dificuldade, por tentativa e erro. Você vai pensar, tá bom? Qual seria esse valor e tentar descobrir. Primeira coisa é você ver a raiz de 7 está entre quais raízes exatas. 7 não é uma raiz exata, tá bom? Antes do 7, qual é o número que tem uma raiz quadrada exata? 4. Quanto é a raiz quadrada de 4? 2. Depois do 7, quem é uma raiz quadrada exata? Raiz de 9. Quanto é a raiz de 9? 3. Então o que você já sabe? Que a raiz de 7 está entre 2 e 3. Como ele quer aproximação até décimo, vai ser 2, alguma coisa. Então, se você não tiver nenhuma noção, você vai fazer vários cálculos até descobrir. Será que é 2,1? Será que é 2,2? Entendeu? Então você tem que resolver essa questão por tentativa e erro. Vamos supor que seja 2,5. Como é que eu faço para saber se a raiz aproximada de 7 até décimos é 2,5? Você faz a continha de multiplicação. 2,5 vezes 2,5. Passa o sinalzinho aqui de vezes e multiplica, ok? Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Você bota o 5 e leva 2. 5 vezes 2, 10. E 2 que foi? 12. Agora você vai multiplicar por quem? Por 2. 2 vezes 5, 10. Bota o 0 e vai 1. Paga esse 2 aqui para não confundir, tá bom? 2 vezes 2, 4. E 1 que foi? 5. O que é que você faz agora? Passa o tracinho e soma. 5. 2 mais 0 é 2. 1 mais 5, 6. E a vírgula onde fica? Observe aqui nos fatores, ó, tem esse 5 depois da vírgula e também tem esse 5. Tem quantas casas depois da vírgula? 2. Então no resultado final também tem que ter 2 casas, contando da direita para a esquerda. 1, 2. Então a resposta 6,25. 6,25 para chegar em 7. Será que já está bem próximo ou existe um valor maior do que 2,5? A priori ainda tem uma distânciazinha boa, né? Então vamos tentar para ter certeza com mais um número. Depois 2,5 seria quem? 2,6. Como é que eu faço de novo? Faz outra multiplicaçãozinha. 2,6 vezes 2,6. Passa o tracinho e soma. E multiplica, perdão. Vamos lá. 6 vezes 6, 36. Bota o 6 e vai quanto? Vai 3 aqui para cima do 2. 6 vezes 2, 12. 3 que foi? 15. Agora você multiplica por 2. 2 vezes 6, 12, né? Bota o 2 e vai 1, para esse 3 para não confundir. 2 vezes 2, 4 e 1 que foi 5. Passa o traço, soma. O 6 não tem ninguém para somar com ele, baixa. 5 mais 2, 7.
1 mais 5, 6. A vírgula. Tem quantas casas aqui nos fatores? Ó? 1, 2. Então aqui no resultado final também tem que ter 1, 2. 6,76. Então já é um valor bem mais próximo, né, do 7. Se você tiver dúvida, você iria fazer outra multiplicaçãozinha. Quem seria? 2,7 vezes 2,7. No caso aqui, eu já sei que ele vai passar, tá bom? Mas se você quiser conferir aí na sua calculadora, vai dar 7,29, ok? Então, o valor mais próximo da raiz de 7, tá bom? 6,76 aqui deu com duas casas, 6,76, né? Aliás, perdão, 6,76 está bem próximo do 7. Então, quem é a raiz mais próxima de 7? 2,6. Então, a resposta dessa questão, 2,6. Beleza? Então, espero ter ajudado, pessoal. E até a nossa próxima videoaula. Quem tiver gostado, se inscreve aí no nosso canal, dá aquele like, beleza? Para ajudar aqui o professor. Valeu, até a próxima.